Olá! Hoje a gente vai se transformar numa espécie de detetive microscópico. Porque a hematologia veterinária, no fundo, não é só sobre contar células, sabe? É muito mais sobre decifrar uma linguagem oculta, uma história que o corpo de um animal está contando pra gente. Pensa assim: cada gota de sangue é como uma cena de crime em potencial, cheia de pistas sobre saúde e doença. Então, vamos começar a nossa investigação. O que pode parecer, à primeira vista, um universo meio caótico, para um olho treinado é, na verdade, uma narrativa bem clara. Cada cor, cada formato, cada jeito que as células se arrumam é como se fosse uma palavra numa frase. E agora, nos próximos minutos, a gente vai aprender o básico desse vocabulário para entender o que o sangue está tentando nos dizer. Bom, para começar qualquer investigação, a gente precisa conhecer o personagem principal, né? O protagonista que está em todo lugar, em cada imagem que a gente vai ver. A hemácia, ou como todo mundo conhece, o glóbulo vermelho. A função do eritrócito é de uma simplicidade genial e, ao mesmo tempo, absolutamente vital. Imagina um serviço de entregas que nunca para. Ele pega um pacote de oxigênio lá nos pulmões e sai entregando para cada tecido, cada órgão, mantendo tudo funcionando a mil. Quem faz esse trabalho é a hemoglobina, a molécula que, aliás, dá a cor vermelha para o sangue. Sem esse serviço de entregas, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. Ok, é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A gente pode pensar que uma hemácia normal é igual em todos os animais, certo? Mas não poderíamos estar mais enganados. O que é normal depende totalmente da espécie. E essa tabela aqui deixa isso bem claro. Olha só os números. O diâmetro da hemácia de um cão é de 7 micrômetros. Já o de uma cabra é menos da metade, 3,2. Agora olha a coluna Rolous, que é a tendência das células se empilharem. Em bois, isso quase não acontece, mas em cavalos é super pronunciado. Até a tal da palidez central, aquela área mais clarinha no meio da célula, varia demais. Entender o que é o normal de cada bicho é o primeiríssimo passo para a gente conseguir identificar um problema. E essa imagem aqui ilustra o que eu acabei de falar de um jeito perfeito. Na esquerda, sangue de cachorro. Repara na área central mais pálida em cada célula. Isso é por causa do formato dela, de disco bicôncavo, normalíssimo para um cão. Agora, olha à direita, sangue de cavalo. Tá vendo essas filas longas, que parecem pilhas de moedas? Isso é o tal do rolô. Em cavalos é o esperado, mas se a gente visse isso num cão, já poderia ser um sinal de inflamação. O contexto da espécie é tudo. Certo. Agora que a gente já estabeleceu o que é normal, tá na hora de colocar o nosso chapéu de detetive. Vamos começar a procurar os desvios, as anomalias, que são as pistas que nos levam ao diagnóstico de uma doença. Nossa primeira categoria de pistas tem a ver com uma coisa bem básica, o tamanho. Quando as hemácias não têm um tamanho uniforme, a gente chama isso de anisocitose. E só isso já nos diz um monte de coisa. Olha aqui, a maioria das células é rosinha e tem mais ou menos o mesmo tamanho. Mas repara nessas maiores, com um tom meio azulado, roxo, que as setas estão mostrando. Essas são as novatas, são hemácias imaturas que acabaram de sair da medula óssea. Ver muitas delas, um fenômeno que a gente chama de policromasia, é um sinal claríssimo de que o corpo está correndo para responder a uma perda de sangue ou a uma anemia. É a cavalaria chegando para ajudar. Agora vamos investigar o formato das células. O normal é elas serem discos redondos, flexíveis. Quando começam a aparecer em formatos esquisitos, variados, um fenômeno chamado poiquilocitose, aí é sinal de que alguma coisa séria está errada. Isso aqui não é glóbulo vermelho saudável, né? São fragmentos, pedaços irregulares chamados esquistócitos. Eles são a prova de um trauma físico extremo dentro dos vasos sanguíneos. Imagina uma hemácia tentando passar por um coágulo ou por um tumor. Ela é literalmente rasgada no meio. Encontrar essas vítimas é um sinal para a gente procurar por problemas graves, como coagulação intravascular disseminada ou até certos tipos de câncer. E aqui temos outro formato bem suspeito, os acantócitos. Parecem umas estrelinhas, né? Com essas pontas irregulares. Elas indicam uma alteração na membrana da célula, muitas vezes por causa de mudanças na gordura do sangue, o que pode rolar em doenças do fígado. E, assim como os esquistócitos, também é um achado comum em cães com um tipo de câncer chamado hemangiosarcoma. O formato da célula pode apontar direto para um órgão doente. A nossa terceira pista é sobre como as células interagem umas com as outras. E aqui, a diferença é crucial. A gente já viu o Rowley, o empilhamento organizadinho, mas existe um padrão bem mais sinistro, a aglutinação. A comparação aqui lado a lado é muito forte. Na esquerda, o rolô,
ordenado, linear, bonitinho. Na direita, a aglutinação. É o caos, uma bagunça tridimensional, parece mesmo um cacho de uva. Essa aglutinação acontece quando anticorpos se grudam nas hemácias, fazendo com que elas se amontoem. Esse é um achado importantíssimo, que sugere fortemente que o próprio sistema imunológico do animal está atacando seus glóbulos vermelhos. Agora, a nossa investigação vai para dentro da própria célula. Às vezes, as pistas mais importantes são umas estruturas que simplesmente não deveriam estar ali. Essa imagem mostra duas inclusões diferentes. Olha lá, no canto superior direito, a seta aponta para um pontinho roxo bem escuro. É um corpúsculo de Hall-Jolly, um pedacinho de núcleo que geralmente não quer dizer muita coisa. Mas, na imagem de baixo, a seta está mostrando um pontilhado azul, bem fininho. Isso é o pontilhado basofílico, e apesar de poder aparecer em anemias regenerativas, também é um sinal clássico de intoxicação por chumbo. Duas inclusões, duas histórias completamente diferentes. E a nossa última categoria de pistas é, talvez, a mais direta de todas. A gente não está mais procurando alterações sutis nas células do corpo. Agora, estamos procurando por invasores, os parasitas. Nos gatos, um dos culpados mais comuns é o Mycoplasma. Eles ficam grudadinhos na superfície das células, dá para ver uns pontinhos e anéis minúsculos. Basicamente, eles marcam a célula para ser destruída pelo sistema imune, o que acaba levando a uma anemia bem grave. Esse aqui é ainda mais perigoso, o Citauson felis. Repara no formato clássico de anel de Sinet que ele faz dentro da hemácia do gato. A infecção por esse protozoário é muitas vezes fatal, então identificar ele rapidinho no microscópio é uma questão de vida ou morte. E para os cães, temos a babesia. Muitas vezes, elas aparecem em pares, com um formato bem característico de lágrima ou de pera. Assim como os outros, eles invadem as hemácias, se multiplicam e acabam destruindo as células, causando anemia e uma doença sistêmica. Achar esses bichinhos é a prova final de uma doença infecciosa específica. E então, depois de juntar todas essas pistas, tamanho, formato, arranjo, inclusões e invasores, o que tudo isso significa? É agora que o detetive junta as peças do quebra-cabeça. Cada achado no microscópio aponta para uma categoria de doença. Aglutinação, a gente tem que pensar em doença autoimune. Esquistócitos, vamos procurar por câncer ou problemas de coagulação. Pontilhado basofílico acende o alerta para toxinas como chumbo. Parasitas confirmam a infecção. E a policromasia nos diz que, seja qual for o problema, a medula óssea está lutando com unhas e dentes para consertar. A lâmina de sangue não dá só dados, ela dá uma direção para o diagnóstico.